Então, gente, o vídeo hoje é mais uma mensagem, sabe? Hoje eu refleti muito sobre algumas coisas e tal, e veio a palavra, assim, pra mim, a palavra de Deus, né, a Bíblia, grandemente, sabe, assim, fortemente. Na verdade, duas pessoas diferentes leram essa passagem, e em dois momentos diferentes, e assim, para mim foi uma confirmação de Deus mesmo. A passagem da Bíblia é em Salmos 42. Eu tô lendo aqui pelo notebook porque eu tô sem Bíblia física, tá? E tô gravando com o celular. Em Salmos 42 diz assim: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei entre a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o meu Deus? Onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque está abatido a minha alma, e porque te perturbas em mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti, desde a terra de Jordão, e desde os Amonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama o outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, e a sua canção estará comigo, uma oração a Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que anda lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque estás batida, minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera-te em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Eu li aqui na versão aqui online, né? Eu não lembro aqui, não dá pra ver qual foi a versão. Mas é isso, gente. Em Salmos 42. Mais cedo, no meu devocional, eu li a passagem de Salmos 13, né? Vou pegar aqui rapidinho. E assim, gente, é muito bom quando você medita na palavra de Deus, quando Deus vem com seu consolo, né? E com seu conforto. Nessa passagem está falando sobre uma conversa, né, entre Davi e a sua alma, e que mesmo que ele sinta-se triste, mesmo que a alma dele esteja abatida, ele vai louvar a Deus, vai confiar em Deus, porque Deus é a nossa salvação, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso porto seguro. É Ele que cuida de nós, Ele que nos criou, Ele que sabe de todas as coisas para nossas vidas. Tem uma passagem que eu acho muito linda, assim, que eu falo muito, que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. E assim, como falaram hoje cedo, né, quando leram essa passagem bíblica, uma das pessoas foram em dois momentos diferentes, não são pessoas ligadas, né? Uma foi hoje de manhã eu fui no círculo de oração, né? Pela primeira vez que da igreja que eu tô começando aí, e a irmã leu essa passagem. Aí quando foi logo em seguida depois, eu escutando uma rádio aqui local, né? O pastor também leu essa passagem. Então assim, são denominações diferentes, foram horários diferentes e momentos diferentes. Não tinha como a irmã ter escutado, porque foi ao vivo, entendeu? E assim, eu trago até como testemunho também, né? Que Deus responde nossas orações, que Deus nos escuta, que Ele está presente. E como eu ia falar, o pastor falou assim, que ainda há esperança,
que mesmo em meio a tribulações, em meio a tanto dor, sofrimento e tudo mais, nós devemos, né, confiar em Deus, ter fé e esperar nele, ter a esperança nele. O mundo está muito doido, mas precisamos confiar somente em Deus, crer, buscar Ele cada dia mais e mais. E é essa pequena mensagem que eu deixo para vocês. Eu queria ler aqui Salmos 13, né? Que foi o que eu li no meu devocional, que eu coloquei assim, né? Para ler cada dia um Salmos, né? E hoje, como é dia 13, eu resolvi ler esses Salmos aqui. E vocês podem ler aí. Fala assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Fala também sobre a alma, sobre indagações, né, e tudo mais. É interessante vocês lerem aí com calma. E assim, para mim foi assim maravilhoso, sabe, o agir de Deus. Crer que Deus está agindo, crer que Ele está nos ouvindo, crer que Ele responde sim nossas orações, que não precisa daquela de alguém chegar a colocar a mão e tudo. Claro que Deus também usa dessa forma, mas quando a gente tem as nossas indagações, nossas perguntas, devemos buscá-lo, né? E Ele vai responder conforme Ele quiser, porque Ele é Deus. Mas o que eu tô querendo dizer é que nem sempre Deus responde no meio daquela alvoroço todo, no falar de línguas e tudo mais. Para quem é cristão sabe o que eu tô falando. E é isso, gente. Essa é a mensagem, né? Que, novamente, por mais que estejamos abatidos, por mais que nossa alma está gritando por socorro, devemos crer que Deus está nos ouvindo e que a gente vai continuar louvando a Ele, mesmo que Ele não responda, adorar a Ele, mesmo em meio às lutas, e saber que Ele escuta. Ele sempre escuta, gente. E é isso, gente. Que essa mensagem chegue em alguém que esteja precisando, como também várias mensagens já chegou até mim e foi um acalento para minha alma. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.